Boa noite, gente. Boa noite pra quem tá entrando. Deixa eu terminar de arrumar as minhas coisinhas pra eu não me atrapalhar. Boa noite. Espero que estejam todos bem nesse friozinho. Boa noite, gente. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos. Mais gente fazendo evangelho, mais gente conhecendo a palavra de Jesus, né? Noite, Eli! Saudade, viu? Irmãzona. Pegando a água de vocês, turminha que vai ser fluidificada, lembrando que ela tem que ser individual. Um copinho ou uma garrafinha para cada um. Cada um com o seu remedinho, né? Carlinha, hoje eu te vi passeando com o seu bebê, viu? Eu passei por você, mas não deu tempo de fazer escândalo pra você me ver, mas eu te vi passeando. No bairro, né, a gente acaba vendo... Não é comum, mas a gente acaba encontrando. Boa noite, boa noite. Ah, gente, olha hoje minha camiseta. Semana passada eu tava com a com o desenho do Allan Kardec, não é? Ó, olha de hoje, gente, que linda. Vou levantar. Olha. Uma imagem que eu ia falar pra vocês de Jesus que eu gosto, né? Ele iluminando. Pra quem quiser, falei, me manda uma mensagem aqui no Messenger, eu passo o contato da pessoa que faz pra mim. Linda, né, Lu? Eu amei. Traz paz, né? Eu adorei esse desenho. E me falem uma coisa. Já fez a sua, né, Ká? É verdade. É verdade. Eu quero ver o desenho, viu? Me manda pelo WhatsApp, quero ver o desenho. Então, pra quem tá entrando agora, boa noite. Pra quem for assistir depois, né? Como a gente sempre fala, bom dia, boa tarde. Eli! Sua linda, minha irmã, ó, também de décadas. É nós aqui, sempre. E todo mundo, né, gente? A nossa irmandade. Graças a Deus, crescendo sempre. Então, não esqueçam de pegar a água de vocês, tá? A gente já vai entrar aqui com a nossa leiturinha do nosso Gotas de Esperança. Procurar... Ah, legal, Ká. Me manda depois a foto pelo WhatsApp, eu quero ver. Tá? Faz uma fotinho, você vestindo a camiseta, eu quero ver. E aí, só lembrando... eu vendo a Karina e o Miguel, eu lembrei. Esse final de semana, gente, dia 7, dia 8... vai ter a nossa festa junina. Lá no Centro Espírita Casa Branca do Caminho, Rua Nossa Senhora dos Anjos, número, se não me engano, eu não me lembro o número, é 699. Se eu não estou enganada. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Se vocês puderem, dar um cheguinho lá. Gente, me fala uma coisa, tá muito alto o som? Deixa eu mudar. Peraí. Aqui. Tá muito alto o som? Me fala, gente.
Então, se vocês puderem aparecer lá no nosso arraial, sábado e domingo, dia 7 e dia 8, tá bom? Das 11... Acredito, eu não lembro, eu coloquei no meu Insta hoje, gente, eu coloquei nos stories. Dá um chego lá e dá uma olhadinha, se programem, dá um pulinho lá. Eu vou trabalhar sábado, dia 7, eu vou estar na barraca de pastel. Delícia! Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso evangelho, a gente vai falar, eu vou dar um spoiler, né? Mas... Oi, Má! Perdeu nada, neguinha! Boa noite, bora, pega só a água dos meninos, água do Cacá, e vamos que vamos. Ah, gente, lembrando, não deixem de pegar a água do seu bichinho, tá? Ah, que pena, Lu! Bom, terão outras oportunidades, né? Não deixa de pegar água pro seu bichinho para fluidificar, tá bom? Pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu passarinho, pro seu hamster. Fluidifica, tá? Aliás, coloca que a espiritualidade fluidifica, viu? E aí, o que eu lembrei de falar para vocês? Eu tava, antes da gente entrar ao vivo, né? O que a gente vai falar hoje, o tema do nosso evangelho é consultas. Não é consulta de médico não, viu, gente? A não ser que seja para Jesus, né? O médico dos médicos. Mas sobre a gente consultar, enfim, espiritualidade, a nossa mente para uma resposta para um problema. Então a gente vai hoje, agora, como sempre, né, no nosso evangelho. Boa noite para quem está chegando no nosso Gotas. Não deixa de ser uma consulta, que depois eu vou falar sobre isso, né, nos meus comentários. Então aqui, nessa abertura que a gente faz de início, antes da nossa prece, para uma mensagem que a espiritualidade guia a gente para abrir, né, na mensagem certa. Então, a própria palavra, né, é uma mensagem pra gente. Então, a gente não fala assim, meu Deus do céu, essa mensagem veio para mim. Eu tava precisando dessa mensagem, eu tava precisando dessa resposta, né? Então é sobre isso, gente. Da gente fazer consultas divinas, né? Vindas de Deus, vindas de Jesus, dos bons espíritos. Tá? Então vamos começar aqui no nosso Gotas de Esperança. Hoje a gente vai abrir, deixa eu pôr meu olho, uma mensagem ímpar. Então o que a espiritualidade vai mandar pra gente de mensagem? Mensagem 91. Você entra na faixa do desequilíbrio. A Cida falando, eu amo Gotas de Esperança, ele é tudo pra mim. Isso mesmo, e tem que ser. Esse é o caminho, Cida. Você entra na faixa do desequilíbrio quando, 2 pontos, requer cuidados além do necessário. Procura fugir da sociedade para não se contaminar. Preocupa-se desnecessariamente com a própria saúde. O que a gente está começando a ver aqui, gente? Eu não terminei ainda, né? Mas um pouco do que? Egoísmo, né? Olha quando o desequilíbrio chega. Quando a gente despreza o valor do trabalho honesto e produtivo.
quando deseja gozar a vida sem beneficiar alguém, quando reclama receber, despreocupando-se de dar. Pare, reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida. Um tapa na nossa orelha, né? São itens aqui que desequilibram a gente quando a gente se torna egoísta, quando a gente age de forma egoísta, querendo cuidados para nós mesmos, né? Além do necessário. O que a gente sempre fala aqui, gente? O que a gente tem que ser? Servos de Deus, servos de Jesus. Quanto mais a gente cuidar do outro, mais luz a gente vai receber. É isso que Deus espera de nós, né? Que a gente seja instrumento dele. Então, quanto mais eu ajudo, mais luz eu vou receber. Então, quando a gente começa a entrar nessa faixa do egoísmo, é quando a gente se desequilibra. Aí a nossa vida vai começando a ir pro buraco, né? A gente aprende aqui, pela doutrina espírita, os espíritos, através de Allan Kardec, falam pra gente que o homem fale, né, na vida quando o homem fale, né, na vida, fale, enfim, quando ele parte pro orgulho, pro egoísmo, pra vaidade. Não tem como, né? Aí o que ele termina falando aqui, ó? Pare. Reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida, né? E o amor, a gente sabe que é caridade, né? O amor em movimento cura a gente e cura aqueles que recebem esse movimento, né, do amor, da caridade. Então é um puxãozinho de orelha pra gente, se a gente estiver entrando nessa faixa de desequilíbrio do egoísmo. Então vamos iniciar oficialmente o nosso Evangelho no Lar, com a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos. Respira fundo, se conecta com o alto. Já coloca nessa prece as suas intenções que você precisa para você ou para uma outra pessoa da sua família, do seu círculo de amizade, ou para quem já partiu, para quem já fez a passagem. Coloca a sua intenção. Esse momento de conexão com Deus, com todos os seus soldados que aqui se encontram, nossos mentores, nossos entes queridos que já partiram, mas que têm a permissão de estarem aqui com a gente nesse momento. Sinta a presença dele agora e durante todo o Evangelho. A presença daqueles espíritos que são atraídos pela luz do Evangelho no lar, que é emanada para fora do nosso lar, que atrai esses irmãozinhos perdidos que precisam desse amor de Deus para se equilibrarem.
Esse é o nosso momento de união, de reunião para falar de Deus, para falar de Jesus, para fortalecer a nossa fé. Pedimos, Senhor, para que a Sua palavra entre no nosso coração e que a gente possa praticar através das boas atitudes, através dos Seus exemplos. E que essa luz se fortaleça cada vez mais dentro do nosso lar, para toda a nossa família. Agradecemos a espiritualidade responsável pela higienização do nosso lar, transmutando energias ruins, de desamor, de mágoas, de vingança. Que essas energias sejam transmutadas, todas para o bem, para sentimentos leves, que nos levem ao amor ao próximo, que nos levem à nossa transformação. Agradecemos a espiritualidade responsável pelas nossas águas, que serão fluidificadas com o remédio necessário para cada um de nós. Agradecemos aos passes que serão aplicados, aos tratamentos, às curas físicas, mentais e espirituais. E damos por iniciado mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Uau! Temos uma energia muito boa com a gente. Muito boa. Então eu vou ler aqui, gente, o nosso capítulo 43 do nosso Caminho, Verdade e Vida, que é o caminho de Jesus, né? Trazido pelo Espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico. Mensagens trazidas pela mediunidade do Chico pra gente. Capítulo 43, intitulado Consultas. Onde essa frase está lá em João, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É o povo perguntando para Jesus, né? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Então eu vou ler o que o Emmanuel fala aqui e aí eu entro com as minhas considerações. E qualquer comentário a gente também vai comentar aqui de vocês, viu, gente? Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações. Olha que legal que ele fala aqui, né, gente? Várias vezes o espírito de má fé, né, com más intenções, cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia do sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Ele está falando aqui pra gente, né? Que a gente possa sempre consultar a sabedoria, o gesto e o exemplo de Jesus. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência.
o parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Eu vou ler de novo essa frase. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre vai te falar na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Ele diz aqui que a gente vai comentar depois, né? Sobre os costumes que a gente tem, né? Tradições, para tentar responder. Mas é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Que lindo! Então, no momento que a gente pede ajuda, a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Lindo, lindo. Aí, só pra gente, ele comenta aqui dessa passagem, né, gente? Da mulher adúltera, né? Eu separei um videozinho rápido, tá? Eu vou passar aqui pra vocês, pra gente assistir rapidez. Quer ver? Pode ser que tenha alguém aqui, gente, que não lembra dessa passagem, né? Então não custa a gente assistir para deixar mais fortalecido na nossa mente, para a gente continuar o nosso evangelho. Deixa eu passar aqui para vocês o vídeo. Deixa eu dar uma pausinha na nossa música. Ó, tem 2 minutos e 19, mas é muito legal. Rabi, esta mulher foi infiel para com seu marido. Nós a pegamos em flagrante. Nós sabemos agora que o senhor é um grande juiz e por isso nós a trouxemos até aqui. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mas o que o senhor nos diz? Esperando a resposta, né? Então, Rabi, Belezinha. o senhor nos ouviu? Precisamos de sua resposta, mestre. O que nos diz? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Fugiram não, saíram, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você?
não peque mais. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tem esse delay, não tem jeito. Agora melhorou. Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. Mulher, onde estão os seus acusadores? O som Ninguém volta, né? condenou você? Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. Vou parar, tá? Aqui finaliza. Não peque mais. Pronto. É ruim esse delay que fica dando no vídeo, né? Mas só pra gente lembrar. Então, eu vou ler as minhas considerações. Primeiro, a Rita teve uma boa observação, né? Primeiro os mais velhos, em seguida os mais jovens, um a um. Vamos comentar. Então, gente, essas consultas, né, que o Emmanuel fala, na verdade, como a gente falou lá no início, a gente tem que fazer para os nossos mentores, para os espíritos amigos e familiares que acompanham a gente durante toda a nossa jornada aqui na Terra, né? Ajudando a gente com os nossos desafios, com as nossas provas, que é tão difícil, né? Todo dia a gente tem um desafio, todo dia a gente tem uma prova, né? E por que eles sabem que é difícil? Por que os nossos mentores... O que acontece? Para quem não sabe, né? Cada um de nós tem um anjo guardião, né? Que na doutrina espírita a gente chama de mentor. E nós temos também espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham. E principalmente os nossos mentores, eles sabem o quanto é difícil. Por que eles sabem? Porque eles já passaram. Por tudo que a gente passou, por todas as provas que a gente passa, eles já passaram. E muito mais. Porque o nosso mentor, gente, ele sempre tem uma evolução espiritual maior do que a nossa, né? Deus não vai dar para cuidar de nós um espírito igual a gente ou inferior, que não vai ajudar nada, né? Como é que a gente vai consultar? Como é que vai guiar a gente, né? Então, por conta disso, por dois motivos, né? Por saber que a nossa jornada aqui não é fácil e a mais importante, pelo amor que eles sentem por nós. Eles se prontificam a estarem com a gente, né?
Me veio até aquela lembrança, gente, não sei se vocês já viram, do Chico com o Emmanuel, né? A gente aqui falando, estudando o livro deles. Teve uma passagem que o Chico contava que o Emmanuel falou para ele, porque Chico encarnado, né? Emmanuel, guia espiritual de Chico. O Emmanuel fala assim pro Chico, olha, Chico, e isso realmente, né, gente, isso Chico sempre falou. Emmanuel falava assim, espera aí, que daqui a pouquinho você vai desencarnar, você vai passar para cá, né? E eu vou reencarnar e a gente vai trocar o papel. Você vai ver como não é fácil ser guia espiritual, né? E é verdade, né, gente? Tanto que Emmanuel, ele já está reencarnado, segundo Chico, né? E o Chico desencarnou. Então eles trocaram o papel. Hoje Chico é guia espiritual de Emmanuel. Então Emmanuel falava isso, né? Você vai ver como é difícil, como a gente sofre sendo guia espiritual. E não é fácil mesmo, né, gente? A gente vê por nós mesmos que a gente não consegue ouvir. Então, aí o Emmanuel fala, gente, no texto, sobre os testes, né? As provas que Jesus passava o tempo todo. E olha só, gente, por que eu falei só teste? Nós, simples mortais, nós temos provas e nós temos expiações, né? Por quê? Porque nós temos que expiar, a gente tem que resgatar muitas coisas erradas que a gente fez. Jesus não. Jesus, sendo um espírito puro e perfeito, ele não tinha nada para expiar. Ele não tinha nada para resgatar, né? A única função dele aqui era passar por esses sofrimentos, não que ele precisasse, mas simplesmente para mostrar pra gente, para dar o exemplo de como ele resolvia as situações, né? E como ele fala aqui, o tempo todo Jesus era testado, né? E aí eu até coloquei aqui um exemplo, gente, de uma passagem de Jesus, quando ele também, assim, da mesma forma que ele foi questionado aí, nessa passagem da mulher adúltera, ele é questionado pelos judeus sobre os impostos, né? Que eles falam, mestre, a gente tem mesmo que pagar os impostos, né? E aí ele fica nessa situação, nessa calça justa, né? Nessa saia justa que colocam ele. Porque se ele respondesse que sim, que eles teriam que pagar os impostos, os judeus ficariam totalmente contra ele, né? Porque na época não bastasse a quantidade de impostos que os judeus pagavam, né, gente? Eles eram massacrados com impostos. E ao mesmo tempo, se ele falasse se ele dissesse que não, né, para César, né, que não precisaria pagar imposto, ele ia comprar uma baita briga, né, com César, com os romanos. E de qualquer forma, ele seria preso e seria criticado, né, de qualquer forma. Mas aí, a gente está falando de Jesus, né, com toda a inteligência, toda a sabedoria única desse Espírito.
o que ele faz nessa questão do imposto, né? Ele sabe que ele pergunta sobre a moeda, né? O que tem na moeda aí de vocês? Então, o que tem na moeda? O rosto de César. Aí vem a frase, né? Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele fez a coisa correta. E aqui no texto que a gente leu agora, ele foi consultado com relação à mulher adúltera, né? Que vai ser apedrejada. Então, o que eles perguntam, né? Olha, na lei de Moisés, mestre, ela tem que ser apedrejada. E aí, o que o senhor vai fazer? O que ele faz? Ele se abaixa, ele olha, começa a escrever, né? Aí essa escrita, a gente sabe que na Bíblia não fala, né, o que ele escreve. E aí eu fui procurar, tem algumas interpretações que falam que ele poderia estar escrevendo o nome dos acusadores da mulher, ou listando os pecados deles, né? Qual que era o objetivo de Jesus aí, né? Chamar as pessoas para consciência, né? Para elas enxergarem a hipocrisia delas, né? Até a Ritinha falou pra gente que os mais velhos saíam primeiro, né? Bom, até eu, né? Numa situação dessa, até eu sairia, né? Quando ele fala, se alguém não tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, de repente, os mais velhos que sabiam que tinham mais pecados, rapidinho saíram, né? E aí, no final, ele acaba não dando uma resposta, né? Que eles perguntaram. E aí, mestre, o que o senhor vai fazer? Ele não deu uma resposta, né? Na verdade, ele até contrariou a lei de Moisés, né? Ele acabou contrariando. Que, aliás, né, a lei de Moisés, né, que deveria ser temporária, né, na visão cristã, tinha que ser temporária, provisória, né? Porque eles falavam que ela foi cumprida, né? A lei de Moisés foi cumprida e superada pelo Cristo, né? E ele trouxe essa lei, na época, Moisés, para quê? Para conter aquele povo que era um povo mais endurecido, né? Um povo mosaico, né? De atitudes mosaicas, atitudes medievais. Mas a gente sabe que os 10 mandamentos são importantes até hoje, né? Mas naquela época era mais... Moisés pegou pesado. E aí o Emmanuel fala também sobre a gente ter essa preocupação, né? De nos momentos de aflição, de dúvida, o que Jesus faria? Isso, a Ritinha fala aqui pra gente, né? A lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. É isso, o povo não ia entender outra linguagem se não fosse assim. Eram bárbaros. Exato, né? Como a gente sabe, Jesus só veio cumprir. Então, que a gente tem essa preocupação, né? O que Jesus faria quando eu tô naquela aflição, naquele meu problema, tendo que resolver, né? E aí, gente, como ele fala, né? Essa pergunta, se ela é feita, se eu fizer ela naquele meu momento, eu silenciar a minha mente, né? Eu aquietar as minhas ações, deixar o meu coração agir, né? Oração,
eu entrar com uma oração feita de coração, né? Se conectando com o alto, a resposta vem, gente. A resposta vem. Só que ela não vem, ela vem na nossa mente, né? Através da nossa mente, da nossa consciência. Ela não vem pelos ouvidos de ouvir, né? Ouvido carnal. Apesar que algumas pessoas ouvem, né, gente? Quem tem médium clareaudiência, né? Ouve. Mas a gente vai ouvir pela mente ou por outras formas. Aí daí, quando a gente tem essa intuição, vem o quê? Vem o livre-arbítrio, né? Que eu vou ter que escolher e tomar a decisão certa. Fiz a minha consulta, perguntei, me conectei, né? Num determinado momento eu senti uma resposta. Aí vem o livre-arbítrio. Vou ter que tomar a decisão, né? Para resolver o problema de uma forma certa. E lembrando que quem vai estar intuindo a gente é o nosso mentor. É o nosso mentor. Sempre seguindo ordens de Jesus. Sempre. Né? Não o nosso mentor, ele nunca vai, não são ideias dele, são ideias vindas de Jesus. E aí ele fala também, né? É interessante aquele parágrafo que ele fala que a gente gasta fortuna, né? Consultando advogados, profissionais, para ter uma resposta. E vou além, né, gente? Existem pessoas que não dão um passo, não toma uma decisão se não consultar um coach espiritual, né? Um médium que cobra, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. É o que Deus fala pra gente, né? No Pai Nosso, que a gente fala pra Ele, né? Isso mesmo, Ritinha. E aí, voltando, né, a essa frase, e a gente tem em Jesus a resposta gratuita, né? Recebida gratuitamente. E uma coisa bacana também que ele fala sobre os costumes, né? Até eu linkei aqui com a mulher adúltera, né? Sobre os costumes de décadas, de séculos, enfim. Por quê? Porque na lei da época, na lei de Moisés, gente, o homem adúltero também deveria ser apedrejado. O homem também. Só que, pelo costume, não acontecia, né? Só a mulher era apedrejada. E aí, trazendo para nossa vida, né, gente? Quantas situações para nós a gente repete no nosso dia a dia por costume. Quantas coisas, né, gente? Eu falo assim por costume. Minha família fala assim, eu falo assim. Eu brinco assim por costume. Eu aprendi assim na minha família, então eu falo assim, é costume. Né? Quer dizer, de repente é uma coisa que vem, como eu falei, de séculos. E eu faço, eu continuo fazendo. Eu posso estar me prejudicando, eu posso estar prejudicando o outro. Olha como é interessante a gente refletir sobre isso, sobre atitudes que a gente tem por costumes, né? E aí, gente, fatalmente vai chegar um momento nessa reflexão que eu tenho que mudar. Eu preciso mudar esse costume na minha vida, seja ele qual for.
E aqui também entra onde eu vou procurar a resposta, né? Para eu poder mudar esse costume. E muitas pessoas acabam procurando respostas onde não precisaria buscar, onde não deveria buscar, né? Ao invés de mudar, de melhorar o costume, piora. Então, é muito importante a gente entender, gente, que as dificuldades que chegam aqui na Terra pra gente, que vão chegar, não tem como. Enquanto a gente estiver encarnado aqui na Terra, a gente vai ter um problema de doença na família, né? A gente vai ter, de repente, no campo financeiro, no campo afetivo, um desemprego, né? Seja meu ou de alguém da família. Então a gente sempre vai ter esse tipo de perrengue, de aflição, né? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui tá passando por uma aflição, por um sofrimento, né? E aí o que a gente tem que fazer? Como ele fala, aquietar, silenciar a nossa mente, pedir através de uma oração, como a gente falou, por uma resposta do alto, né? E aí, como ele fala também, né, gente, o que acontece? Que a gente tem que prestar muita atenção. Aí vem a questão, né? Vem a dúvida. Mas aí, como é que eu vou saber se no momento que eu tô fazendo a oração, tô pedindo todos os dias, né? Eu recebo uma intuição, né? Eu tenho uma resposta. Como é que eu vou diferenciar se essa resposta é minha, é da minha mente, é do meu espírito ou é do meu mentor? Como é que eu vou saber? Né? Na verdade, muitas vezes a gente já sabe a resposta, né? Na maioria, a gente já sabe o que fazer. Mas aí a gente acaba fugindo da resposta que aparece pra gente, né? A gente acaba fugindo da realidade. Por quê? Porque às vezes é uma resposta que a gente vai sentir, né? No nosso coração, enfim, na nossa mente. Uma resposta que a gente vai ter que tomar uma atitude que vai exigir o quê? Uma renúncia. Um sacrifício, um desapego. E a gente não quer ouvir. A gente não quer essa resposta. A gente quer a nossa. Aí a gente acaba agindo errado. Então olha como é importante essa nossa conexão. A Renata comenta assim, olha que bacana. Aprendi a escutar quando a resposta é contrária às nossas vontades, claro. Né? Como a Ritinha colocou lá no Pai Nosso, faça a tua vontade e não a minha, né? A Ritinha fala, a pergunta para saber se é de Deus ou não é algo que Jesus pregou. Jesus, o que você faria, né? Porque ele é amor. Isso mesmo, adoro quando vocês comentam, me ajuda demais. Parece uma linha cruzada quando o nosso mentor fala, às vezes, o contrário do que a gente quer. É isso, porque às vezes o certo vai exigir um desapego de alguma coisa, né, gente? Mas é o certo. Mas é o certo, é o correto. É o correto. Mas aí, gente, o importante é a gente ter a consciência tranquila de que a gente fez o que tinha que ser feito na hora certa, no momento certo, né? É a gente colocar a cabeça no travesseiro
e saber que eu fiz ao outro, principalmente, né? Que eu fiz ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Né? Aí tá aí um outro ensinamento de Jesus, né? E que eu seja como o samaritano, não é? O samaritano que parou para ajudar, não deu as costas. Então que eu possa ser como o samaritano, que eu possa ter ajudado, que eu possa ter feito, que eu não tenha dado as costas para um irmão que precisou de ajuda. Né? E confiar, gente, confia nas intuições, né? Que a gente tem. Pede ajuda para Deus, para o mentor, sempre que você precisar. De verdade, né? Sempre quando a gente precisar de verdade, como a gente fala, né? Não é por uma bobeira, não. Por uma necessidade mesmo, e a resposta vem, né? A resposta, na verdade, ela vai aparecer de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Só que a gente tem que estar atento para os sinais, né? A gente tem que estar atento para os sinais. Não adianta a gente procurar resposta no YouTube, no Instagram, né? No TikTok. Uma coisa que eu faço muito, eu acho que eu já falei para vocês, evangelho. Abre o evangelho. Né? Como a gente falou, silencia. Faz uma oração, faz uma prece, pede ajuda e abre o evangelho. Né? Eu até coloquei aqui pra gente não esquecer, que às vezes nessa nossa aflição pode ter uma influência. A gente pode ter um irmãozinho, né, inferior. Não vou nem falar obsessor do mal, não, inferior, que está aqui sofrendo comigo. E de repente, no momento que eu abro o evangelho e eu leio, além de eu estar me ajudando, eu vou estar ajudando ele. Olha que legal, que delícia essa sensação, né? Que a gente, como eu falei, né? Que a gente tenha ouvido de ouvir, né? Os olhos de ver, que é tudo o espiritual. Né? Como disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Né? Consulta a mim. Vamos consultar o divino e não as coisas da terra. O que quer que você esteja passando agora, a necessidade que você esteja passando, a aflição, se entrega para Jesus, confia, oração, prece, ações no bem pro próximo. E a consulta vai dar certo, a resposta vai vir, vai chegar. Para finalizar, eu vou ler aqui no nosso Evangelho, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Só vou ler um trechinho. Tomemos um exemplo aqui na eficácia da prece, tá, gente? Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Isso aqui, gente, a gente pode até
linkar com os nossos problemas, com as nossas aflições. Ele está dando exemplo de um homem que está sofrendo no deserto com sede e se deixa cair no chão. Roga a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reunindo as suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Ele sentiu no coração, olha, eu tô arrepiada. Ele sentiu no coração dele, ele sentiu na mente, poxa, eu vou levantar, eu vou caminhar, eu vou encontrar a minha solução. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho. A essa visão, retoma a coragem. Se tem fé, se a pessoa tem fé, ela vai falar: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. E é claro, se for aquela pessoa que não tem fé, né, vai achar que foi por ele mesmo. Mas essa era o trecho que eu queria tirar, né? Então, o que quer que a gente esteja passando, silencia, como ele falou. Gente, é oração, sempre, né? Sempre que a gente fala que acordou, oração de gratidão, de proteção. E durante o dia, agradecendo por tudo, pelas bênçãos que você recebe no seu dia, e até pelos perrengues, né? Mas que, como a gente falou aqui, as aflições vão chegar, não tem jeito. A gente sabe, a gente aprendeu que é através do sofrimento que a gente cresce, que a gente evolui, mas que eu tenha essa força de Deus, sabedoria, que a gente tenha essa sabedoria, essa inteligência emocional de Jesus, de resolver os problemas. É isso, agradecendo o tempo todo. Assim fala aqui, Simone, né? Prestemos atenção nas nossas maiores dificuldades e onde precisamos nos aprimorar. Exato, porque as dificuldades vão se repetir na nossa vida até que a gente aprenda. Enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não evoluir naquela virtude, os testes vão continuar vindo, as provas vão continuar vindo. Então vamos prestar atenção. E façamos consultas para Jesus. A gente tem aqui o Evangelho, né? Como a Cida falou, um livrinho, né? Que venha com essas mensagens de Deus. Silencia, abre. A espiritualidade está lá, pronta para te ajudar. A gente sabe, eles falam para nós, né? Os espíritos superiores falam para nós. A gente ama quando vocês pedem socorro. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Por isso que a gente sempre fala que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque eles estão o tempo todo querendo ajudar a gente. Assim, dando um exemplo mais bruto, né? Assim como a gente quer ajudar os nossos filhos, né? Ou seja, quem for, né? Que a gente ama. Então, que a gente possa consultar as coisas de Deus. Nunca as coisas
terrenas. Então vamos finalizar o nosso evangelho. Passamos das 10 horas para a gente dormir cedo, dormir bem, né? Então vamos fechar nossos olhos e sente essa vibração, sente esse momento maravilhoso, esse momento incrível de aprendizado, de luz, de amor, de união, de fraternidade. Que a gente possa entender as mensagens que são enviadas para a gente através das intuições, através de outras formas que a gente possa entender que essa nossa conexão com Deus, com Jesus, com o nosso mentor aumente a cada dia. Fazendo com que a gente aprenda mais e com que a gente erre menos. Assim a gente vai evoluindo e vai ajudando o outro a evoluir. A gente vai dando exemplo, assim como Jesus veio na Terra para dar exemplo. Que a gente possa perguntar: Senhor, o que eu faço nesse momento? O que Jesus faria? Que a gente possa ser esse exemplo para outras pessoas. Que a gente tenha esse prazer de agir no bem, na humildade. Porque os humilhados serão exaltados. Estamos aqui para servir e não sermos servidos. Agradecemos a espiritualidade que já higienizou os nossos lares, já fluidificou as nossas águas, já aplicou os passes, já fez os tratamentos com esse alimento maravilhoso e único de Jesus. A gente vai seguir por mais uma semana e finalizamos mais um evangelho de amor, de puro amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Finalizamos o nosso evangelho. Compartilhem. Amei o nosso bate-papo, as mensagens de vocês, os comentários. Muito bom, muito bom. E confia em Jesus. Segue o exemplo dele. Sem se preocupar se você está fazendo o papel de, como se diz, né? Papel de trouxa. Jamais. Jamais. Lembrando que esse reino de Deus é para nós. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma semana. Olha o cara aqui, ó. Ó o cara. Boa noite, gente. Boa noite, uma semana abençoada pra todo mundo. Segunda-feira que vem a gente tá junto. E aí, quem puder, dá um pulinho lá na Casa Branca do Caminho pra comer pastel e misericórdia e tudo mais que a gente puder comer se acabar. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma semana incrível pra todo mundo.